Aula número 65. Interpretação de texto. Poema à Mãe. Eugênio de Andrade. No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes as palavras que te digo são duras, mãe, e nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelo, mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Eugênio de Andrade é um bom poeta português. Nasceu e viveu em Portugal, principalmente na cidade do Porto. Nasceu em 1923 e morreu em 2005. Ganhou o prêmio Camões, que é dado aos escritores que se destacam no ano. Grande poeta com uma sensibilidade incrível. Nós lemos Amor à Mãe. Lembrando um pouquinho de Freud e de Erich Fromm, a criança nasce e ainda, abandonando o útero materno, ela não tem a sua individualidade. Tudo que existe faz parte do corpo dela mesma. A criança não ama a mãe que lhe alimenta, que lhe dá o conforto, o aquecimento, que lhe protege. Esse amor da mãe para com o filho é incondicional. O que significa o seguinte: o filho não faz nada para receber o amor da mãe. O amor de pai é condicional. Quando apareceu na história a instituição da propriedade, o pai deixava a propriedade ao filho de sua preferência. E o filho de sua preferência era aquele que se assemelhava a ele. Ou ainda, aquele filho que é o que o pai é, ou ainda, o filho que é aquilo que o pai desejava ter sido
E não é. O amor de pai é condicional. Eis porque, em alguns países, a herança só se procede e se processa para os filhos homens. Se o amor da mãe é incondicional, o filho não faz nada para merecê-lo, o amor do pai é condicional. Está condicionado àquele filho que melhor lembre o que o pai é ou que poderia ter sido e que não foi. Estamos dizendo de uma maneira geral, como regra ideal. O amor da mãe é incondicional. Gradativamente, na infância, pode ele lá sorrir para a mãe, fazer um versinho para a mãe, cantar uma música, para receber o amor incondicional da mãe. Mas fazendo isto ou não fazendo, o amor da mãe é incondicional. Ocorre que o amor materno começa com a união e tem que terminar com a separação. A separação é o engrandecimento da pessoa, é sua independência. O sair de casa não significa meramente um problema espacial. O sair para a independência sua. Assumir os riscos da própria vida e escolher o caminho que bem entenda. Isso é maturidade. O amor da mãe e do filho começa com a união e termina com a separação e tem que terminar com a separação. O amor erótico começa com a separação e termina com a união. E para que se mantenha o amor erótico, é preciso que a união nunca se desfaça. O caminho, o que acabamos de ler, é um poema fascinante que demonstra perfeitamente isso. Vamos analisar o poema com detalhes agora. Observa que o garoto, o jovem, está naquele momento histórico de abandonar o amor materno e partir para o amor erótico. Isso não significa absolutamente abandonar a mãe, creia. A Bíblia diz, Cristo disse na Bíblia, abandone teu pai e tua mãe e siga-me. Esse abandono não é desprezar o pai e a mãe, é partir para uma revolução que ele está pretendendo. Vamos tomar o poema. O jovem, personagem criado pelo poeta, e talvez o próprio poeta, não abandona a mãe de uma maneira trágica, como às vezes se vê, se percebe, não de uma maneira violenta. Não é um jovem que esmurra a porta, bate a porta e sai com a mala semi-pronta para a sua vida, abandonando. Não é bem isso. Ele está em dúvida, ele volta para o passado, ele está abandonando com carinho, ele sabe que tem que abandonar, ele sabe que tem que crescer. Lembra de Murilo Mendes? Ninguém banha duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher, nem lê duas vezes o mesmo livro. Nascer é muito comprido. E esse menino nasceu novamente. E é preciso abandonar. E é preciso criar o seu mundo. Vamos ver o poema. No mais fundo de ti, eu sei que te traí, mãe. Traí porque há um outro amor a que ele está dedicando. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo de teus olhos. Já não sou mais o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Primeiro, que já não estou adormecido, estou acordado para a vida. Não posso viver adormecido em teus olhos, passivamente.
Amor da criança é passivo, não é ativo. Não posso ter o amor passivo. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Verso muito bonito. Terceto muito bonito, para retratar um amor erótico. Veja comigo. Por isso, tudo porque tu ignoras, mãe. O que ignoras? Que há leitos onde o frio não se demora. E esse leito onde o frio não se demora é o amor erótico que surge. E mais ainda, o frio não se demora e também há noites rumorosas de águas matinais. Noites rumorosas e que tem ruído, som, rumor. Mais do que isso, rumoroso é que causa sensação, é escandaloso. Matinal é o final do dia, e o final da noite e o começo da manhã. As orações de matina da religião católica começam à meia-noite e terminam quando o sol nasce. Então ele está dizendo, há noites rumorosas, escandalosas, de águas matinais, das águas da manhã, do banho da manhã. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e nosso amor é infeliz. Como eu interpreto isso? Lógico que é infeliz, porque a felicidade está em abandonar e partir sozinho para a vida. O indivíduo que, preso ao amor materno, tal qual infantil, é lógico que não cresce. Nascer é muito comprido, ele já nasceu, é preciso partir. Deste jeito, dessa maneira, o nosso amor é infeliz. Eu tenho que buscar o amor feliz, de independência. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Um retrato da moldura, rosas naquele retrato, o retrato do filho, o retrato da mãe, e ele diz tudo porque perdi as brancas rosas que apertava junto ao coração. Ou seja, rosas como símbolo de inocência. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelo. Está partindo, mas está dizendo, se soubesses como ainda amo as rosas, ou seja, amo esse passado, ou seja, amo a minha infância, em que estivemos espiritualmente unidos, mas tu esquecesse muita coisa, esquecesse que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até meu coração ficou enorme, mãe. A perna cresceu, o corpo cresceu, mas o coração cresceu mais do que a perna e o coração. Cresceu de uma maneira enorme. Por que o coração cresceu desta maneira enorme? Porque nele cabem outros amores, não um único amor. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Respeito saudade da minha infância, saudade daquele amor. Ainda ouço a tua voz, era uma vez uma princesa no meio do laranjal, a voz para que ele durma, a voz de uma história que a mãe conta à noite, ainda ouço, não estou desprezando. A minha partida é pacífica, é racional. Mas tu sabes, a noite é enorme, não é o dia. A noite é enorme, onde cabem outros amores.
A noite é enorme. E todo o meu corpo cresceu, todo o meu corpo. Eu saí da moldura, aquela moldura, aquele retrato de rosas. Saí da moldura. Dei às aves os meus olhos a beber. Aqueles olhos que ele inicia o texto, em que ainda tem os amores nos olhos. Vê os amores nos olhos da mãe. Então ele deu os seus olhos às aves a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas, que é a minha infância. Boa noite, eu vou com as aves, ou seja, libertação. Vamos aproveitar a poesia de Eugênio de Andrade e explicar para os senhores que um texto pode ser emocional, apelativo ou referencial. Um texto é emocional quando predomina o eu, o ego. Aliás, a palavra egocêntrico, em que predomina o eu, egocentrismo, ego em latim, eu. E a gente percebe, às vezes, uma pessoa muito egocêntrica quando aplica exageradamente o pronome eu na frase. Ao invés de vou ler um livro de Machado de Assis, eu vou ler um livro de Machado de Assis. O exagero do eu. Quem desperta essa curiosidade em mim foi Eça de Queiroz. Quem despertou essa curiosidade? O conselheiro Acácio, tudo que ele fala, coloca o pronome eu, egocêntrico. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando que quando predomina no texto o eu, o texto é emocional, predomina a emoção, tal qual o texto que acabamos de ler. Observa que os verbos conjugados na primeira pessoa do singular, que é ele, eu. Qualquer verbo que se apanhe no texto, eu sei que traí, boa noite, eu vou com as aves, não me esqueci, emocional. Tal qual esse, para fazer uma intertextualidade, um texto de Álvares de Azevedo, do meu livro, Curso de Literatura do Romantismo ao Simbolismo. Texto emocional. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor ao peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Texto emocional. É sempre comum nos vestibulares uma pergunta desse tipo. Predomina no texto uma linguagem emotiva, referencial, apelativa? Demonstre. Então, é importante saber que um texto emotivo é um texto em que predomina a primeira pessoa. Muito bem. Um texto apelativo já não predomina o eu, predomina o meu interlocutor, com quem estou conversando. É aquele em que predomina o interlocutor. Eu estou tentando mudar o comportamento do interlocutor. Guarde isso, é simples, é fácil. Aquelas perguntas do Enem são fáceis de ser respondidas.
Se predominar no texto uma ordem de mudança de comportamento, ela é apelativa. A emocional, já vimos, predomina o eu. Na apelativa, o você, o tu, a pessoa com quem eu converso e tentando mudar o comportamento dela. É a linguagem típica da propaganda eleitoral, típica da propaganda comercial. O que pretendem? Pretendem que você compre aquela determinada mercadoria, que assista a determinado espetáculo, que compre determinado disco, que compre determinada televisão, que vote em determinado candidato. Isso é apelativo. Vamos ver um exemplo de Manuel Bandeira. Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredita não, Tereza. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Então, linguagem emotiva, linguagem apelativa e, por último, a linguagem referencial, ou seja, não predomina a emoção, não predomina a apelação, ou seja, mudar o comportamento, e sim a descrição de um fato, a coisa, fatos históricos, narrações, um poema que se refere a uma situação qualquer, a uma circunstância qualquer, longe do emocional e longe da apelativa. Vamos ver um exemplo. Bernardino Lopes, Cromos. Estou tirando do meu livro de gramática da língua portuguesa. Na alcova, sombria e quente, pobre demais se não erro, repousa um moço doente sobre uma cama de ferro. Pede-lhe baixa e inclinada sua mulher que adormeça, em cujas pernas curvadas ele repousa a cabeça. Vem uma loura figura com a colher da tintura que ele recusa num ai. Mas o solícito anjinho diz-lhe com riso e carinho: bebe que é doce, papai. Um fato. Agora, vamos concluir o que eu gostaria de ensinar. Isso não significa que num texto emotivo não haja algo referencial ou não haja algo apelativo. Também não significa que num texto apelativo não haja emoção. Pode haver. O problema é o que predomina. O garoto diz ao pai agora na poesia que o senhor acabou de ouvir: bebe que é doce, papai. Já, lógico que é uma apelação, mas o texto todo é uma história, é referencial. É o predomínio. O que é que predomina no texto? A emoção, a referência ou a apelação? Aprenderam? É simples. O texto Poema à Mãe é pacífico, que nele predomina a emoção. O eu, sem dúvida, predomina. Mas o texto também não pode ser interpretado como apelativo, ou seja, que a mãe se conforme com a separação, sem dúvida. Mas não é o que predomina no texto. Predomina toda a emoção do jovem ou do poeta que criou o personagem, ou é ele mesmo. Também, referencial, as noites que ele descreve de amor, as rosas que estão na moldura, é uma referência, mas não predomina isso. Ele está falando dele, da emoção. Então, embora no texto Poemas à Mãe exista a apelação, uma linguagem apelativa, que quer convencer a mãe para determinado comportamento,
que se conforme com a separação. Embora no texto Poemas à Mãe exista uma linguagem referencial às noites que ele descreve, etc., de amor, e exista também alguma linguagem apelativa, esperando a mudança de comportamento da mãe, mas predomina no texto a emoção. Lembre-se, o que predomina é a emoção. Só a título de intertextualidade. O poema A Mãe, de Eugênio de Andrade, que acabamos de ouvir, é um jovem, então em busca de outros amores e da sua independência. Agora vamos ver o contrário. Um poeta já maduro, já de idade, Luiz Guimarães Rosa, lá para os 60 anos de idade, lá bem maduro, volta à casa materna. Ouça o poema. Visita a casa paterna. Como a ave que volta ao ninho antigo depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave e terno e passo a passo caminhou comigo. Era esta a sala, oh, se me lembre quanto, em que da luz noturna à claridade, meus irmãos e minha mãe. O pranto jorrou-me em ondas, resistir quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Inscreva-se no meu canal. Vamos divulgar poesias, a beleza, estética, a maravilha da língua portuguesa. A língua portuguesa que é uma das línguas mais faladas do mundo. É uma língua que, para o mundo ocidental, é a terceira língua mais falada no Ocidente. Língua majestosa, doce, musical. Inscreva-se no meu canal. Divulguemos o idioma. Se o homem fosse um mundo abreviado, a mãe seria o céu desse mundo. E devemos acrescentar, a mãe é o sol desse céu. Como o sol, ele é luz, calor, fecundidade. Como o sol, aquece, deslumbra, fascina, atrai, seduz, acaricia. O que é o sol perante os astros é a mãe perante os povos, o ponto cêntrico da vida, a fonte da família, a chave da sociedade. Nunca houve uma criatura tão adorável como ela é. Alves Mendes. A minha pátria é a língua portuguesa.